Tendo Ezequias recebido a carta das mãos dos mensageiros, leu-a, então subiu à casa do Senhor, estendeu-a perante o Senhor e orou perante o Senhor, dizendo: ó Senhor, Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins, tu somente és o Deus de todos os reinos da terra, tu fizeste os céus e a terra. Inclina, ó Senhor, o ouvido e ouve. Abre, Senhor, os olhos e vê. Ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus. Ser convertido é uma guerra. Você precisa entender isso. Que a partir do dia que você aceitou a Jesus, mesmo que você não saiba disso, você foi alistado numa guerra espiritual e física também. Às vezes a pessoa levanta a mão e aceita Jesus e acha que está tudo muito bem, que todas as bênçãos. Não, querido. Você precisa entender uma coisa, que você aqui, nessa terra, na tua vida, você é embaixador do reino de Deus. E onde você entra, você leva Jesus Cristo, que habita em você, você leva as pessoas, e você afronta os poderes das trevas. Querido, quando a gente fala em guerra, eu imagino as mensagens que são dadas na guerra. Cartas. Cartas. Quando eu falo em guerras, eu imagino que a guerra é cheia de mensagens, de cartas. Uma guerra só vai ser bem vencida quando há comunicação. E eu pensei muito sobre cartas. O meu tema hoje é cartas. Cartas do além. Cartas do além, exatamente. Você pode pôr também cartas espirituais, não tem problema. Mas quando eu vejo esse texto que nós lemos, que está em 2 Reis, capítulo 19, eu vejo cartas sendo ministradas para os homens, mas eu vejo cartas espirituais que são mandadas hoje para os filhos de Deus. Deus se comunica com os filhos de Deus por cartas. O diabo se comunica com as pessoas por cartas. E a gente não percebe isso. A guerra é cheia de mensagem. E eu vendo aqui, nesse texto, eu vejo o rei Ezequias. O rei Ezequias foi um rei de Judá. Naquele tempo, nessa época, o Israel estava dividido, já tinha se dividido ao norte, 10 tribos, ao sul, 2 tribos, Judá e Benjamim. Ao norte, já tinha sido aprisionada pela Assíria. A capital do reino do norte, de Israel, era Samaria. E já tinha sido conquistada. E nesse texto, Judá ainda prevalecia. A capital de Judá era Jerusalém. E havia o rei da Assíria. A Síria era um grande império que dominava naquela época. A Síria tinha um rei chamado Senaqueribe. E ele não estava muito preocupado com Judá. Judá era pequenininho, ele tinha conquistado tantas coisas. E ele cobrava impostos daquelas nações que reconheciam o seu poder. Mas um dia, Ezequias, que foi um grande rei, porque eu falo um grande rei, a Bíblia fala isso, ele é uma pessoa que temia muito ao Senhor. Havia reis que não temiam ao Senhor. O pai de Ezequias, o Acaz, não temia muito ao Senhor. Nós vemos isso acontecendo, mas Ezequias temia ao Senhor. Era humano, mas temia ao Senhor. Era um estadista. Ele
fez muitas coisas pelo povo, um aqueduto que passava embaixo de Jerusalém, restaurou os muros, ele fez isso. Ele, no campo religioso, ele levou o povo a celebrar novamente a Páscoa. Ezequias era um homem de Deus. E a grande virtude de Ezequias é que ele tinha um relacionamento com Deus, ele falava com Deus. E aquela pessoa que fala com Deus, ela vence na vida. Estamos em guerra. Estou falando de guerra, estou falando de cartas. Cartas e guerras. Cartas do além. O diabo, sabendo disso, ele tentou, através de Senaqueribe, atingir Jerusalém. Naquele tempo, Ezequias decidiu não pagar o imposto a Senaqueribe. Depois ele viu que o exército de Senaqueribe estava se movendo, ele falou, não, deixa eu pagar. E ele tentou pagar, mas não adiantou. Senaqueribe pecou o seu grande exército, um pouco do seu exército, mais ou menos 250 mil, e foi até, e ele não foi pessoalmente, ele mandou os seus oficiais ir na frente, porque ele não ia até lá. Não, ele ficou em outro lugar, mandou seus atos oficiais, e os seus atos oficiais com aqueles 250 mil cercaram Jerusalém. E nesse caminho ele conquistou 46 cidades de Judá. Agora só faltava Jerusalém. Agora eu entro lá e eles fizeram uma carta. Carta, naquele tempo não era carta de papel como a gente conhece. Era feita em argila, uma cerâmica em terracota. Fizeram aquela. E os altos oficiais de Senaqueribe ficaram em volta. E começaram a entregar e ler eles leram até na linguagem, no hebraico, para que as pessoas entenderem. E o povo ficou amedrontado. Querido, naquele dia, Ezequias estava sendo pressionado por Senaqueribe. Hoje, pessoas aqui, em todos os lugares, são muito afrontados pelo diabo. E quando eu falo Senaqueribe aqui, eu quero que você pense no diabo. O diabo que se levanta na guerra contra os filhos de Deus com as suas cartas para te desencorajar as pessoas. Quando eu penso nisso, eu vejo tantos filhos de Deus que na caminhada com Deus, eles ficam desconfiados, têm uma fraqueza, se desviam, saem, não querem mais, não é para mim. Isso é um ataque, é uma carta do diabo, do Senaqueribe, que fica em volta, tentando assolar os filhos de Deus. Então, eu quero falar isso. Senaqueribe estava tentando entrar com seus 250 mil contra 2 mil soldados de Judá, sem chance. Nós tem uma... Isso é história, não, o próprio Senaqueribe tem um texto dele. Eu acho que esse texto foi encontrado em 1920. Esse texto foi encontrado. E ali, Senaqueribe escreve e fala que ele cercou Jerusalém, que os seus exércitos cercaram. E para ele, Ezequias era como um pássaro preso numa gaiola. Ele via isso. Só que ele não conseguia entrar. Então ele mandou a carta. E o diabo manda carta hoje para fazer você e eu nos amedrontarem, terem preocupações, entrarmos em desencorajamento, ficarmos fracos. É isso que ele faz. Então, eu quero falar um pouquinho das cartas do diabo que ele manda.
primeira carta que Senaqueribe manda está lá, 2 Reis 18, 19 e 20. Rabsaque, foi um oficial, lhes disse, 2 Reis 18, 19 e 20. Rabsaque lhes disse, dizei a Ezequias, assim diz o sumo rei, o rei da Síria, que confiança é essa em que te estribas? Bem posso dizer-te que teu conselho e poder para a guerra não passa de vãs palavras e sermões. Em quem, pois, agora confias para que te rebeles contra mim? 2 Reis 18, 29 e 30, diz assim, 29, assim diz o rei da Síria, não vos engane a Ezequias, o rei de Jerusalém, de Judá, porque não vos poderá livrar da sua mão, nem tampouco vos faça Ezequias confiar no Senhor, dizendo que Yahvé certamente nos livrará, e essa cidade não será entregue nas mãos do rei da Síria. Primeira coisa que o diabo fala, que você não pode continuar confiando em Deus. Na sua vida, com tanto problema que você tem, com tantas preocupações que você tem, como você pode ficar confiando em Deus? É isso que ele fala. Nas grandes lutas que você esteja, o diabo se levanta e fala, para que você vai na igreja? O que isso está mudando na sua vida? Quando você era do pecado, antigamente, você tinha mais, você era próspero, você ia para frente, agora começou aí na igreja, religioso que você é, o que está acontecendo? Por que você está tendo essa confiança em Deus? Isso o diabo fala na sua carta. Isso para mim são sermões. Não tem nada que possa fazer funcionar na tua vida. E isso acontece. Tem muitas pessoas que pensam desse jeito, e é o diabo, e é Senaqueribe que se levanta para minar a confiança das pessoas em Deus. Por isso que nós vemos tantas pessoas que chegam um momento da sua caminhada, não vou mais na igreja, está virando nada para mim. Isso é um ataque. E isso não é só um ataque, é uma mentira. Eu poderia pegar essa primeira carta do diabo, olhar, colocar aqui. Coloquei aqui. Essa primeira. Tem outra carta que ele manda, diz assim, está em 2 Reis 18, 25. 2 Reis 18, 25. Acaso subi eu agora sem o Senhor contra esse lugar para o destruir? Pois o Senhor mesmo me disse, sobre contra a terra e destrói-a. Aqui, o diabo está falando aqui, olha, quem concordou, quem é responsável pelos seus problemas, não é o Senaqueribe, não é o diabo, é Deus. Deus é responsável. Tudo que você está passando não veio do diabo, é Deus. Isso é pior que a primeira acusação, que a primeira carta. Porque o diabo, ele tenta convencer as pessoas que tudo que você está passando foi Deus que permitiu. Sabe esse problema que você está passando? Porque tem gente que eu escuto que fala, por que Deus permitiu isso na minha vida? Ela está passando um problema. E ela põe a culpa em Deus, porque Deus permitiu. Ei, queridos, Deus faz tudo muito bom na tua vida. Muito bom. Às vezes nós não entendemos, porque a nossa mente é muito pequena. Sabe, quando nós olhamos, se você não entendesse, e vesse Jesus Cristo crucificado numa cruz, tem gente que vai falar, mas como que pode? O Filho de Deus fez tanto mesmo, naquela cruz, pregado, como Deus permitiu isso? Porque nós vemos de uma forma humana. Deus fala, não, sabe naquele homem, aquele Deus pregado numa cruz,
Ele está dando a vitória para você, liberdade para você, vida eterna para você, saúde para você. Mas você pensa que Deus é responsável pelos problemas que acontecem. Não. Muitas dessas coisas, a responsabilidade é nossa, do pecado do homem. Agora, queridos, o Senaqueribe, o diabo, hoje, manda carta para os filhos de Deus. Porque tantos filhos de Deus falam, não quero mais saber. Eu não quero mais saber, eu vou sair desse caminho. Porque Deus permitiu que eu tivesse esse problema. Deus fala, olha, querido, você já cantou isso, Deus fala, mas eu sou o seu libertador e o seu castelo forte. Você já cantou isso, creia nisso, diz Deus. Não ligue para a carta de Senaqueribe. Então peguei outra carta de Senaqueribe aqui, tem uma lá, a segunda carta, coloquei lá. Podia fazer aqui eu podia, até pensei nisso, mas deixa quieto. Queridos, as cartas espirituais, as cartas do além, chegam na nossa vida todo dia. O Senaqueribe mandou os seus demônios ficarem em volta, mandando cartas para você, tentando tirar a sua coragem na guerra. Fazer você ficar dentro da trincheira. O Filho de Deus não pode ficar dentro da trincheira. É representante do reino de Deus. É para isso que a sua vida, é para isso que a minha vida serve. Para a sua vida também. Mas o diabo manda carta. E aí, tem outra carta do diabo, do Senaqueribe. 2 Reis 18, 33 a 35, diz assim. 2 Reis 18, 33 a 35. Acaso os deuses das nações do mundo puderam livrar você, cada um a sua terra, das mãos do rei da Síria? Onde estão os deuses de Amate, de Arpade, onde estão os deuses de Sevamaim, Rena, Iva? Acaso livraram eles a Samaria das nossas mãos? 35 diz assim, quais são, dentre todos os deuses desses países, que me livraram a sua terra das minhas mãos, para o Senhor possa livrar, para que o Senhor possa livrar a Jerusalém das minhas mãos? O diabo fala assim, agora, olha a derrota dos outros e entenda. Foca a tua vida. Olha o outro que servia a Deus, que servia a Jesus Cristo. Olha que eu fico com ele. Ele vai tirar os seus olhos e você vai começar a prestar atenção de tantas pessoas que um dia foram derrotadas. E o diabo faz isso. Ele faz você concentrar a tua atenção na derrota dos outros. Isso é mais uma mentira. Deus fala que você tem que olhar para Jesus Cristo, o alvo supremo. Ele é que fortalece a minha fé. Mas muitas vezes o diabo vai fazer com que você olhe para um pastor que caiu, um missionário que caiu, um irmão seu que não dá certo na vida, que tem problemas, e você vai ficar concentrado nisso, e a sua fé vai começar a diminuir. Estamos em guerra. Estamos em guerra e as mensagens estão sendo dadas. As guerras do além, as guerras espirituais. Entenda. Eu queria que você hoje, quando visse alguma pessoa que não deu muito certo na vida, ore por ele. Ore por ele. E não fique preocupado com a sua vida. Sua vida está na mão do Senhor. Cuidado com essa visão que o diabo tenta colocar dentro de você. Então pega essa outra mentira dele, e coloca aqui. São 3. Já tem 3 ali. A quarta está ali em 2 Reis 18, 31 e 32. Não
deis ouvidos a Ezequias? Pois assim diz o rei da Assíria, fazei as pazes comigo e vinde para mim, e comei, cada um da sua própria vide, da sua própria figueira, e bebei, cada um da água da sua própria cisterna, até que eu venha e vos leve para uma terra como a vossa, terra de cereal e vinho, terra de pão e de vinhas, terra de oliveiras, de mel, para que vivais e não morrais. Não deis ouvidos a Ezequias, porque vos engana, dizendo, Yahvé vos livrará. Essa mentira de Senaqueribe fala que o melhor para você é fazer um acordo com o inimigo. Então ele está te propondo, em vez de você servir a Deus, que não está valendo nada, faz pazes comigo. Volta e me serve, o diabo diz. Volta e me segue. É tentação. Ele vai falar, isso vai valer a pena na sua vida. E ele começa a propor tantas coisas que ele nunca vai fazer, porque não existe bênção no diabo. Não existe. Então ele vai falar para as pessoas, olha o que está escrito aqui, fazei as pazes comigo, vinde a mim. O diabo fala para você e para os filhos de Deus, quando você começou a ir na igreja, não valeu nada a sua vida. Volta às suas velhas práticas. Você vai prosperar. Ele falou assim, eu vou fazer você prosperar. Mentira. Mas ele vai fazer isso. Ele vai fazer, ó, não precisa ser fanático. Você está muito fanático, todo culto, indo na igreja. Não precisa. Fica tranquilo. Para que ser religioso, ele fala? Para ir muito à igreja? Bebe socialmente. Não, você vai conseguir entrar na sociedade. Bebe, fuma. Faz o seu pecado de antigamente, não tem nada a ver. Faz as pazes comigo novamente, diz o diabo. Mentira. Se você fizer isso, você está entrando na Síria. E lá na Síria, no inferno, não tem bênção. Tem grilhões, tem algemas, tem dor. Por isso que Deus mandou o Salvador para te livrar do pecado. Querido, quantas pessoas hoje não entendem que nós estamos numa guerra, não guerra contra os homens, como a Bíblia fala, uma guerra espiritual. E Senaqueribe, todos os dias, vai falar, não confie em Deus. Seus problemas Deus permitiu. Olha, os outros que confiaram em Deus caíram. Olha, se não está adiantando, faz um acordo comigo, volta para a sua vida. Isso vai ser bom para você. Mentira. Pega isso aqui. Essa outra mentira. E reserva. Coloca do lado. Mas tem outra carta do diabo, para terminar esse calhamaço de carta aqui que eu empilhei aqui, na minha imaginação. Tem uma que é a carta de Senaqueribe, uma carta ameaçadora. Quando ele vê que não está adiantando, ele dá uma carta ameaçadora, para fazer a pessoa balançar. E ele fez isso. E ele deu uma última carta, e falou ali, em 2 Reis 19:14, tendo Ezequias recebido a carta dos mensageiros, leu-a, que era uma carta de morte. Então ele subiu à casa do Senhor e estendeu-a perante o Senhor. Você já recebeu alguma carta do diabo? Aquela que você parece, não, minha vida acabou, um diagnóstico médico, que vem assim e fala, não, agora a sua vida não tem mais jeito. Querido, olha para mim aqui. Ninguém tira a tua vida, a não ser o Deus Todo-Poderoso, que faz você nascer e te recolhe. Não é o diabo. Não é nada. Você tem que ficar tranquilo, porque Deus permite
a nossa chegada, a nossa partida. Eu fico pensando o medo que as pessoas têm da morte por não conhecer a vida eterna. Diga, vida eterna. Diga, vida eterna. Se nós conhecermos com profundidade essas coisas, nós não ficaríamos atemorizados. Mas, às vezes a pessoa recebe um diagnóstico médico, aquele raio-x, aquele balança, começa a desconfiar de Deus, e o Senaqueribe ri, fala, ó, já balancei. Não balance com essa carta ameaçadora. Às vezes a pessoa foi demitido, perdi meu emprego, carta ameaçadora do diabo. Minha empresa está falindo. Você já sente isso, esse aperto no coração. Cartas ameaçadoras. Né? Meu casamento vai acabar. Carta ameaçadora. Tantas coisas. Que é mais uma coisa que Senaqueribe traz. Agora, peguei essa outra carta ameaçadora, pus aqui. Agora eu quero mudar um pouquinho. Diga, a carta dos filhos de Deus. Vimos a carta espiritual do diabo, fazendo tanta coisa. Agora, a carta dos filhos de Deus. Diz lá, 2 Reis 19, 14. Tendo Ezequias recebido a carta nas mãos dos mensageiros, leu-a. Prestou atenção, então subiu à presença, à casa do Senhor, estendeu-a perante o Senhor e orou perante o Senhor, dizendo, ó Senhor Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins, tu somente és Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Inclina, ó Senhor, o ouvido e ouve. Abre, Senhor, os olhos e vê. Ouve as palavras do Senaqueribe, as quais ele enviou para afundar ao Senhor. O que Ezequias fez? Ele deu uma carta espiritual agora a Deus. Diga, oração. A oração. E eu estou falando assuntos de discipulado e tão importantes. Se nós soubéssemos a força da oração. Por isso que o diabo, estamos em guerra, ele tenta desmotivar você para orar. Não. Você faz aquela oração rápida. Quando tem uma oração na igreja, é muito pouca gente que vai, mas se ela compreendesse que quando a gente pega todas as cartas do diabo, pega ela e leva e apresenta ao Deus vivo, alguma coisa vai acontecer. Diga, oração. Deus não quer que você busque ajuda em Deus. Sabe, queridos, o diabo fica aterrorizado quando você se volta para Deus e começa a orar. Os demônios, todos os espíritos malignos, eles fogem de você quando você está orando e está na presença de Deus. Como que pode isso? Você está falando uma coisa? Estou falando sério. Se você ora, tem um relacionamento verdadeiro com Deus e ora, o inferno, com tantos espíritos malignos, eles vão até você e vão ver você, eles vão fugir. Me prova isso na Bíblia. Vou falar uma palavra que Jesus falou. Sou eu, não. Em João 14, diz assim, 16 a 18. Jesus falando. E eu, Jesus, rogarei ao Pai, e eles vos dará outro Consolador.
Diga, Espírito Santo. Jesus falou, eu orei ao Pai, e Ele vai mandar o Espírito Santo, a fim de que o Espírito Santo esteja para sempre convosco. Você cheio do Espírito Santo. Você cheio do Espírito Santo. Você, filho de Deus, cheio do Espírito Santo. E diz Jesus, o Espírito da verdade, o Espírito Santo, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece, mas você o conhece, vós o conheceis, porque Ele habita convosco, diga, habita em mim. Você que tem Jesus, o Espírito Santo está em você. E estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Você cheio do Espírito Santo, ora, aí vem os demônios para se encontrar com você e que ele vê Deus. Deus. Ele vê Deus em você. E o que ele vai fazer? Ele vai fugir. A Bíblia diz, sujeitai-vos, pois, a Deus. E o diabo, é isso. Ore! Ore! Tenha disciplina em oração, querido. Apresente a carta para Deus, porque quando o diabo mandar cartas contra você, e você orar, a carta não vai ser contra você, vai ser contra Deus. Diga, Deus está falando comigo. Que a minha oração é importante. Deus está falando comigo, que Ele quer ouvir a minha voz. Diga assim, a minha voz. Está entendendo que Deus está falando com você essa manhã? Ele quer ouvir a tua voz. Tem gente que fala, Deus ouve a palavra do pastor. O quê? Repete isso aí. Está errado. Deus quer ter comunhão com você. Ele quer ouvir a voz de cada um. E quando você faz isso, querido, o diabo foge. Agora, o melhor, para terminar. Serencaribe mandou um monte de carta. Você resolveu mandar uma carta para Deus. E quando você ora, Deus ouve. Deus fez alguma coisa. Quando você ora em nome de Jesus, Deus ouve. E Deus fez. 2 Reis 19, 32 a 36. Pelo que assim diz o Senhor acerca do rei da Síria. Deus falou. Deus usou até o Isaías para falar. Assim diz Yahvé acerca do diabo, do rei da Síria. Não entrará nessa cidade, não entrará, nem lançará flecha alguma. Não virá perante ele com escudo, nem há de levantar tranqueiras contra ele. E olha, tinha muita gente lá. Mas Deus falou. Pelo caminho que ele veio contra você, por esse voltará. Mas nessa cidade, no meu povo, não entrará, diz o Senhor. Porque eu defenderei a cidade, eu defenderei o meu filho para livrar por amor de mim, por amor do meu servo Davi. Então, naquela mesma noite, saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios 185.000. E quando se levantaram os restantes pela manhã, eis que todos eram cadáveres. Ei! O povo de Deus lá em Jerusalém estava dormindo. O povo de Deus em Jerusalém estava dormindo. E naquela hora, um anjo do Senhor foi ao exército inimigo e 185 morreram. E os restos fugiram. Querido, quando você ora,
Deus responde. Confiança, oração, toda carta que você manda, Deus responde. Por quê? Porque a tinta dessa carta é escrita no sangue de Jesus Cristo. Deus vê a aliança que Ele tem em você na cruz. E Ele vai e Ele responde para você. Hoje, querido, nessa manhã, eu quero falar que toda carta do diabo mandada contra você hoje, foi vencida na cruz do Calvário. Agora vamos ter firmeza para orar. Ficar firmes, estamos em guerra, mas Deus ouve a nossa oração. E Deus tá vendo aquele calhamaço que o diabo mandou? Você pega assim e você rasga. Se eu tivesse aqui um envelope, eu acho que eu enchei isso aqui e o Wilson não ia gostar. Mas rezamos. E só sobra o quê? O envelope do sangue de Jesus, vermelhinho. É esse, a graça e a graça de Deus. Queridos, nessa manhã, eu quero te desafiar a colocar tudo que te aflige diante do Senhor em oração. Uma das coisas que deixam seu coração apertadinho, ora a Deus. Confia nele, na oração. Não olhe para as ameaças do Senaqueribe. Olhe para Jesus hoje e espere. Espere, porque Deus sempre responde a sua carta. Eu vou chamar os músicos aqui para a gente, e eu quero te convidar a vir à frente para a gente fazer uma oração. Venha com seu coração aberto. Venha até a presença de Deus. Porque hoje Deus está falando com você. Em 29 de Jeremias 11, diz assim, Deus fala hoje com você. Eu é que sei os pensamentos que eu tenho posto a vosso respeito. Deus fala. Deus está falando com você que está vindo até Ele hoje. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar fim que desejais. Deus está falando com você que está vindo aqui à frente orar. Hoje, trazendo o teu coração. Toda arma forjada contra você não prosperará. Deus está falando com você hoje. Toda língua que ousar contra ti em juízo, tu a condenarás. Essa é a herança dos servos do Senhor. Deus está falando com você. Fala comigo. Fala comigo, diz Deus. Ore. Coloque as acusações diante de mim. Entenda que o meu amor por você não se pode comparar. Abra o teu coração hoje. Senhor Deus, essas pessoas que vieram aqui nessa hora da manhã, elas vieram ouvir a tua voz, Senhor. E nesse primeiro culto que abrimos nosso coração, o Senhor falou com elas, Senhor. Senhor, pegue essas ameaças que muitas vezes apertam o seu coração, Senhor. Estão diante do Senhor, foram feitas contra o Senhor. Deus, ajuda essas pessoas. Rasgue, Senhor, com a tua mão. Que saia toda a angústia dela. Que saia toda a fraqueza dessa pessoa. Senhor, dê coragem a essa pessoa. Coragem a essa pessoa. Que ela nunca saia da caminhada. Fortalece, Senhor. Vai falando com o Senhor. Vai falando as coisas que pesam no teu coração. Ei,
O Espírito Santo hoje te abraça onde você está. O Espírito Santo te abraça aí onde você está. Ei, Ele vê a tua lágrima, Ele vê. Fala com Ele. Fala o que te desmotiva. Fala com Ele. Repita assim: Senhor, eu sei e confio que o Teu Espírito Santo habita em mim. Eu sei que o Senhor enviou o Seu Espírito para me consolar, me fortalecer e para me revelar a mente de Cristo. Então, hoje, eu me volto para o Senhor, me arrependo dos meus pecados e eu saio daqui hoje com a Tua palavra no meu coração. Senhor, eu quero colocar diante do Senhor acusações do inimigo, mas eu creio que o Senhor ouviu e eu estou livre. Eu olho para o Senhor hoje e me fortaleço, porque Senhor, o Senhor me ama e eu te amo. Eu faço essa oração em nome de Jesus. Olha para mim. Receba essa vitória em nome de Jesus. E nunca saia da presença de Deus, por Ele é a tua vitória. Seja abençoado, querido. Comece com essa palavra de força nessa semana e pense nisso. E fortaleça outras pessoas que estão do teu lado. Estamos em guerra, mas a guerra já foi vencida pelo nosso Deus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.